Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Nem vou perguntar se tá tudo bem, porque... Não, tá tudo péssimo. Tá tudo péssimo pra todo mundo. O mundo tá acabando. Exatamente. E a gente teve que mudar de última hora tudo que a nossa produção para a quinta temporada, né? Que a gente já tinha divulgado na nossa live no YouTube, que aliás foi ótima, a gente adorou. Teve muito engajamento, né? Eu não esperava que tivesse tanta gente, porque a gente meio que divulgou um dia antes. E se enrolou toda para fazer o set. E foi super legal. E a gente já tinha até anunciado nessa época o tema da quinta temporada, porque a gente achou que seria interessante fazer uma temporada só sobre história da moda no Brasil, para entender por que a gente se veste, nós brasileiros nos vestimos da maneira que a gente se veste. Mas aí o mundo virou de pernas pro ar. Virou de pernas pro ar, e apesar de estar, né, a gente começou a gravar, a gente gravou 2 episódios, né, eu até estava no Rio nesse momento, o coronavírus explodiu, tudo mudou, a gente sentiu uma desconexão do que estava acontecendo, né, do que está acontecendo ainda, e aí a gente resolveu mudar tudo. A gente achou que seria muito mais relevante nesse momento falar sobre como a moda se comporta diante de um período tão inesperado, né? De um acontecimento que atinge o mundo inteiro de uma só vez e que nos reduz ao status de seres humanos. Então, assim, apesar das bolsas de grife, apesar dos tênis hypados, apesar das festas luxuosas, numa hora que a gente vive o que a gente vive, a gente entende que somos corpos vulneráveis, obviamente alguns mais do que outros, mas não existe distinção no sentido do poder aquisitivo, né? De uma maneira geral. Então, essa temporada a gente ainda está desenhando aqui. A gente quer fazer uma temporada sobre moda em tempos de crise, em tempos de guerra. A gente já pensou em alguns temas para os próximos episódios, mas a gente também gostaria de escutar o que vocês gostariam, né? Dentro desse universo, se tem algo que interesse os nossos ouvintes. E a gente queria avisar também que a partir dessa temporada, os nossos episódios a gente vai lançar de 15 em 15 dias. Então, assim, a gente se mantém sempre no ar, né? A gente não desaparece tanto tempo como foi o caso, né? Porque a gente terminou a última temporada no início de janeiro, né? E dá um pouco mais de fôlego para as pessoas também, né? Para não tem tanta coisa interessante acontecendo aí nas redes. Então, é um momento de slowdown, né? É um momento de ficar um pouco mais... Pensar sobre esse autoconsumo também da informação. Talvez consumir menos de uma maneira geral, inclusive informação, e digerir um pouco mais aquilo que a gente recebe. Então, para dar tempo de todo mundo digerir, a gente vai para 15 em 15 dias, ao invés de alimentá-los toda semana. O mundo em geral tá parado. O mundo da moda também, né? As lojas fecharam, as cadeias de produção estão paradas. E, né, todos os eventos ligados à moda, o Met Gala foi cancelado, sem previsão para acontecer. Eu imagino Cannes, eu imagino que a semana de moda em julho de alta costura não aconteça também. Então tá tudo parado. Muitos grupos, muitas marcas fizeram doações para ajudar, né, na crise do corona. As marcas italianas, principalmente, foram as primeiras, eu acho, a se manifestar. A Prada, a Versace, a Armani, todos fizeram doações para hospitais na Itália. O grupo LVMH fez uma doação de 2,2 milhões de dólares. Eles também estão usando a logística deles para trazer máscaras
da China. No caso da LVMH, foi da China para a França. 40 milhões de máscaras eles vão trazer. Kering também está fazendo isso. Eles vão trazer 3 milhões de máscaras da China também. A Zara também está fazendo isso. A L'Oréal. A L'Oréal. E eles estão tendo que se repensar. E eles estão usando parte das fábricas deles também para produzir. No caso da LVMH, eles vão produzir álcool gel. A L'Oréal e a Coty também estão fazendo isso. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é para a gente não achar que essas empresas estão fazendo isso porque elas são boazinhas. Ah, né? Não. Com certeza não. De fato. Eu lembro de uma declaração do Bernard Arnault logo no início da crise. Não, a gente não pode esquecer de Notre Dame, né? Exatamente, Mas eu lembro uma vez, no início da crise, quando o Bernard Arnault, ele disse... Alguém perguntou para ele se ele estava preocupado por causa do mercado de luxo, lembrando que a China é o principal consumidor dos artigos de luxo do mundo hoje, China e Estados Unidos, e perguntavam para ele o que ele estava achando, se ele estava preocupado, e ele dizia que se a crise durasse de 1 a 2 meses, não, se durasse 2 anos, seria catastrófico. Ele deu um gap muito grande aí, entre 2 meses e 2 anos, mas lembrando que a crise já passa, né, de 2 meses e, sem dúvida, por mais que a China esteja agora reiniciando a sua vida social, ainda ali vendo algumas reincidências e voltando atrás, como você disse, a gente vai ter que reavaliar que mundo é esse que vai vir. Exatamente. Nesse momento, né? Eu não sei se você notou. É porque foi tanta notícia na última semana, mas eu lembro que na semana anterior a essa semana que a gente está publicando esse episódio, teve uma notícia que saiu, mas depois meio que sumiu, de um outro vírus. Você lembra disso, Olivia? Você lembra? Você chegou a ler isso? Que eu nem lembro onde. Aí eu falei assim, ai meu Deus. E realmente, se a gente vê de 2000 para cá, a quantidade, né, H1N1, Ebola, SARS, esse acho que vai ser o nosso novo normal? Esses vírus? Eu acho... Tem uma coisa muito interessante, Bel, como você sabe, na Dacra a gente trabalha com, né, pesquisa de tendência para algumas empresas. Eu peguei novamente uma pesquisa que foi feita, uma entrega que a gente fez para uma grande empresa aqui do Brasil, porque era uma projeção para 2020 e 2021. E eu achei muito interessante quando eu reli o que a gente tinha escrito e entregue, porque... Durante todo o documento, a gente falava sobre um esfacelamento de um mundo que estava ruindo e a necessidade de pensar que mundo é esse que viria a se reconstruir. E isso a gente falava algumas contraposições do que o mundo oferecia e estimulava as pessoas a fazerem e como isso estava reverberando nas suas angústias, no íntimo das pessoas. Então, por exemplo, a gente falava que existia um paradoxo muito grande entre a necessidade de liberdade, ou seja, eu vou ser aquilo que eu quero, eu vou falar aquilo que eu quero, o que eu acho, eu vou defender os meus valores, doa quem doer, mas, ao mesmo tempo, como isso estava começando a reverberar numa falta de estabilidade. No sentido de nichar demais os discursos, e isso estava criando uma violência entre as pessoas, não só nas redes sociais, mas também no dia a dia, né? Uma busca sobre aquilo que eu acredito e cada vez menos o que o coletivo, né, defende, um pensamento sobre o que é estrutural das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente falava sobre esse antagonismo que estava acontecendo entre a necessidade de ser protagonista, ter a maior quantidade de like, ser muito visualizado, ser muito acompanhado, ter muitos seguidores, e, ao mesmo tempo, uma grande necessidade de privacidade. Eu lembro que, na época, a gente estava começando a tratar já... Isso foi início do ano passado que a gente entregou essa pesquisa.
E a gente já estava falando da queda e da preocupação das redes sociais, porque até o Mark Zuckerberg, em junho, já havia dito que ele já estava caminhando para um tipo de rede social mais privada, algo que as pessoas fossem menos expostas ao olhar público, né? e a violência pública. E daí também a gente falava sobre essa iniciativa do que é a democratização das coisas e o que é um pensamento público e o que é uma necessidade de uma vida privada. Do íntimo, do íntimo, do privado, que se protege, né, e que não quer estar pública o tempo inteiro, que, de certa maneira, essa ideia das lojas da Amazon, onde não tem mais caixas e você sente o quê? Então eu posso entrar e posso sair com o produto. Se não tem mais caixa, é porque aquilo está hipervigiado a um ponto que não precisa mais de um segurança, né? Porque a pessoa sabe exatamente quem pegou, quem é você, aonde você mora. Então, essa hipervigilância que todo mundo, né, há algum tempo já fala sobre esse prognóstico do George Orwell, do 1984, se instalando, começou a fazer com que as pessoas se repensassem essa ideia de será que eu quero ser observado o tempo inteiro? Só que aí, como a gente é estimulado o tempo inteiro a ter um celular que faz reconhecimento facial, aplaudir a Amazon, porque ela desenvolve uma loja onde não tem mais segurança e ela tem a praticidade de você entrar e sair. Quando nós somos estimulados a usar redes sociais cada vez mais, isso cria uma sensação de angústia sobre o que realmente eu quero e o que o mercado me estimula a querer. E a gente já estava vendo esse clash acontecer. Então, quando a gente pensa do que o coronavírus está fazendo com a gente hoje, obviamente existem várias teorias paranoicas, de conspiração, verdadeiras ou não. O fato é que o vírus fez com que a gente parasse na marra um mundo que estava saindo do controle. Inclusive esse mundo, você falou agora esse mundo fora do controle, e eu recomendo um documentário que eu assisti ontem à noite na Amazon Prime, já que você falou na Amazon, chamado Generation Wealth, que fala exatamente sobre isso, fala sobre o grotesco, né, na sociedade em que a gente vive, né, onde tem esse culto ao dinheiro, à riqueza, ao consumo. Assistir nesse momento em particular, acho que em qualquer momento já é angustiante, mas nesse momento é insuportável. O Euforia, né? A série Euforia também fala muito sobre esse conflito, né? Dessa angústia do privado e dessa hiperexposição, né? De uma geração. Mas só para você ter uma ideia dessa pesquisa que a gente entregou, a gente falava o seguinte, tem uma frase que a gente fala: em um mundo marcado pela insegurança, as marcas direcionadas ao público jovem precisam oferecer espaços e produtos que consigam equilibrar expectativas e ansiedades conflituosas. É mais do que dar um lugar ou produto para novas vozes, e sim prover uma rede de segurança, um lugar onde as coisas podem dar certo, um safe place. Eu repetiria isso agora, porque é muito mais sobre na falência de instituições que deveriam cuidar do Estado público e do convívio comum, pela maneira onde a economia foi se estruturando, e a moda é grande parte disso, né? Porque os grandes empresários, os homens mais ricos do mundo são do setor da moda, como Bernard Arnault, o Ortega da Zara, o Pinault. Ou seja, essas grandes empresas que sempre trabalharam o visual e a hiperexposição, agora elas vão ter realmente que entender que caminho é esse que elas acabaram levando, né, à sociedade. Era uma hiperexposição, é um mundo perfeito no Instagram, é uma felicidade que se compra numa bolsa,
mas um esfacelamento das iniciativas coletivas, né? E do bem coletivo. E a gente já falou isso em alguns episódios sobre a discrepância entre aquilo que o discurso do bem, né? Então, o discurso da sustentabilidade, principalmente, a gente fala isso muito no episódio da sustentabilidade, e realmente o que está acontecendo. E achar que um discurso bonito, onde você ganha like, onde você é convidado para dar algumas palestras, porque você está falando sobre o senso comum, vai salvar alguma coisa. E agora a gente está entendendo a falência também dessa exposição que tampa o sol com a peneira e fica falando que não, tá tudo muito bem porque a minha marca é sustentável e eu estou salvando o mundo. Não tá. Não tá, né? Então, a gente entender sobre o que virou, e obviamente a culpa não é das redes sociais, porque são os seres humanos que geram conteúdo, né? e que tornam as ferramentas viciantes, mas fala muito sobre quem somos e a nossa vaidade e a nossa necessidade de aparecer, de ter um sentido no mundo da porta para fora. Mas a gente se esquece o que a gente está construindo da porta para dentro, né? Eu estava falando para a Olivia, antes da gente começar a gravar, que eu li uma matéria que saiu recentemente no New York Times, da Vanessa Frieden, e que ela faz uma breve história da máscara cirúrgica, que, mais do que o Aquagel, vira o símbolo, né, dessa crise inédita, né, que a gente está vivendo. As máscaras cirúrgicas surgem no final do século XIX, nos anos 1890. É um símbolo da medicina moderna. Depois vira um fenômeno global durante a gripe espanhola, né, lá em 1918, e nessa época você via por todos os lados as pessoas usando como hoje. Isso diminui com o tempo, mas fica em alguns países, a China, por exemplo, os países asiáticos. Ainda mais depois, nos anos 2000, quando tem o SARS, né, que lá também é muito atingido por isso, a máscara vira um símbolo de, sei lá, quase de educação também e de consciência cívica. Você acha, Olivia, que depois dessa pandemia o mundo inteiro vai adotar a máscara como um acessório, assim como... Eu acho também, aí falando sobre a pesquisa que a gente se encontrou, né, há pouco tempo, aí no Premier Vision, sobre o que foi levado para a reunião de construção de 2021, 2022, é interessante porque a gente falava sobre a ideia da privacidade. Todo mundo falou, né? Todos os países pertencentes na reunião falaram sobre a ideia da privacidade. E a máscara não apareceu apenas na proteção ao coronavírus, né? Porque ele estava num momento muito incipiente. Mas alguma ameaça do exterior, né? Pode ser a poluição, pode ser na Austrália com os fogos. Mas mais do que isso, a gente já estava vendo alguns jovens estilistas trabalhando a ideia da máscara, como você disse aqui antes da gente começar, você trouxe a Marine Serre, que já vem com a ideia da máscara há muito tempo. Mas tem vários jovens estilistas, tanto aqui no Brasil, quanto em Londres, na Central St. Martins e na Parsons, que já estava com a ideia da máscara, mas eles já estavam usando muito mais por causa do reconhecimento facial. No Japão eu acho que tem muito isso também, né? Do reconhecimento facial e também tem algo de proteger a sua intimidade, de você não saber exatamente o que a outra pessoa tá... E você não querer ser visto e reconhecido onde você está indo, sabe? É muito invasivo isso que o mundo está gerando em termos de reconhecimento facial. E a resposta, a defesa é sempre para a sua segurança, né? Eu detesto essa frase, sabe? Quando o banco te bloqueia e fala, não, a gente bloqueou o seu cartão para a sua segurança. Então é a mesma coisa, para a nossa segurança estamos sendo seres vigiados o tempo inteiro, né? E estão fazendo a gente acreditar que esse é o melhor caminho. Só que também entendendo que essas informações, aonde a gente vai, o que a gente come, com quem a gente se relaciona, são revertidas nesse mundo hipercapitalista para vender coisas para a gente e para regular a nossa conduta, né? Então,
A gente já falou de uma menina que se formou na St. Martins, talvez eu fale o nome dela errado, mas depois eu corrijo, é Shri Aki, que ela falou, eu não quero mais estar nesse mundo onde eu sou observado o tempo inteiro. E aí ela fez uma coleção onde as máscaras, elas tinham outros rostos estampados, exatamente para confundir bocas, assim, outras bocas, né? Exatamente para você criar uma confusão de reconhecimento facial. E isso acabou acontecendo em várias jovens marcas que faziam essas máscaras de uma maneira que impossibilitasse o reconhecimento. E daí, de novo, como a gente sempre fala do Eric Hobsbawm, na frase onde ele diz a moda acaba antevendo muitas vezes aquilo que os maiores sociólogos não conseguem antever como mudanças estruturais na sociedade. Então, o que esses jovens estilistas, o que a moda já estava contando para a gente há muito tempo, né? Porque, obviamente, a gente já estava observando pessoas de moda, jovens de moda, num comportamento. E a gente já estava vendo que existia uma reação às redes sociais, a hiperexposição, já estava começando uma ida aos espaços privados. Uma pessoa dessa nova geração, que é a Billie Eilish, né, que é a popstar do momento, que só usa roupa larga, porque não quer, sabe, se expor assim. No Grammy desse ano, ela foi com uma roupa da Gucci, né, toda com um símbolo da Gucci, inclusive uma máscara, ela chegou de máscara. Exatamente, tem essa coisa de dar... eu acho que o mundo que se acaba, porque a gente eu gosto muito daquela música do R.E.M., né? Is the end of the world as we know it. Então, assim, o mundo tá acabando? Sim, ele tá acabando, como a gente o conhece. E algo vai vir. Como a gente já se referiu aqui até antes de começar o episódio, a gente falou a palavra guerra algumas vezes. Dificilmente, não que elas não existam, obviamente, no Oriente Médio elas ainda existem de uma forma muito latente contra os Estados Unidos, principalmente. Existe, sim, a guerra da arma de fogo, mas essa guerra, ela tende, ao meu ver, cada vez ficar mais anacrônica. Né? É uma guerra cara, é uma guerra visualmente muito complicada, é uma guerra de controle muito anacrônico, é muito mecânica ainda. Né? Numa era digital, numa era onde a gente está falando sobre uma evolução dos meios de transporte de maneira geral, quando você começa a trabalhar com drone, quando você começa a trabalhar com nanotecnologia, uma guerra biológica faz muito mais sentido, né? Não falando que o que a gente está vivendo foi provocado intencionalmente, não saberemos, ou um dia saberemos. Mas o fato é que eu me sinto diante de uma guerra. Né? Isolamento social, o medo da morte, né? a sensação de finitude. Eu acho que... Mas aí a gente pensa como as guerras, elas acabam com certos mundos e elas acabam desenvolvendo novos mundos. E lembrando que são nas guerras onde a gente tem grandes desenvolvimentos que depois são incorporados no nosso dia a dia, inclusive no nosso vestuário. Né? A gente pode lembrar até do Trent da Burberry, que foi desenvolvido durante a guerra, né? Que era uma roupa de trincheira, até o poliéster, a poliamida, as fibras sintéticas, né? Que foram desenvolvidas para substituir os paraquedas, que na Primeira Guerra eram feitos de seda, né? E aí a gente vem filtro solar e tantas outras coisas. Mas ao mesmo tempo, com a guerra, quem é que bomba também? Dior, né? Que é aquela completamente um escapismo. Bomba é a palavra... Não sei se não era pra ser trocadilho, gente, desculpa, eu nem tinha percebido, mas né, é uma marca que deslancha logo depois da guerra e é total escapismo, né? É uma moda que faz... Né? Obviamente é uma moda que faz referência, é uma moda do passado, apesar de ser contemporâneo. Enfim. Engraçado, né? Porque a gente vê no vestuário, principalmente, a Primeira Guerra, o pós-Primeira Guerra, ela acaba com uma ideia ainda do século XIX, de uma vestimenta onde a mulher
não se movimentava. Com corset, né? Ela não se movimentava. Era um vestuário para fazer com que as mulheres ficassem em casa e tivessem pouca atuação social. Isso. Vem a guerra, elas têm que começar a se liberar. Né? Não existe mais essa coisa de... O mundo precisa de mãos, né? Atuantes. E aí, logo depois da Primeira Guerra, a gente tem a explosão da roupa à la garçonne, né? Né? Que é a menina com cara de menino, né? Com cabelinho curto, com as saias mais curtas, podendo se movimentar muito mais na sociedade. Depois da Segunda Guerra, a mesma coisa. A Segunda Guerra, ela faz com que as mulheres definitivamente entrem no mercado de trabalho, deixem de ser essas mães isoladas dentro de casa. Elas vão para frente, né, para essa manutenção, esse suporte à guerra. Né? Você vê a meia calça... e aí você vê as roupas de poliéster. Um início de prêt-à-porter, né? Uma primeira fase do prêt-à-porter também. Não tem mais essa de todas as mulheres. As mulheres começam a ter uma vida muito mais prática e demandar uma roupa muito mais prática. E isso não é ficar em casa costurando os moldes que eram desenvolvidos pelas grandes maisons, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo isso, quando a gente lembra do Marshall McLuhan falando o meio é a mensagem, eu também sempre relaciono essa evolução do vestuário à evolução das formas de comunicação, né? Então, na Primeira Guerra, as formas de comunicação do telégrafo, do rádio, elas começam ali um incipiente, né, das tropas se comunicando, e depois isso vai entrando no dia a dia das pessoas. Na Segunda Guerra vai sendo desenvolvido já a ideia da televisão, a ideia dos embriões, até um pouco mais adiante, mas os embriões ali do que seria o computador. E isso depois vai sendo introduzido na vida das pessoas. E eu acho que, sem dúvida, o que essa guerra vai nos trazer é essa relação do digital, sem dúvida, né? E eu acho que é interessante que a gente já entendeu que o que estava sendo estimulado até então, que era viaje, né? Coma, tire foto do seu prato, viaje, tire foto de tudo, né? Consuma a sua viagem. Logo depois a gente tem o perrengue chique, né? A conta do Instagram falando, cara, acabou, não dá mais para viajar. Hiperlotou. Não dá mais para viajar. Ou seja, é insustentável. E aí, quando a gente começa a ver que o estado privado, o estar em casa, está fazendo com que os canais de Veneza fiquem mais limpos, o ar da China fique mais limpo, a gente entende que também tem uma coisa de fluxo e de trânsito que é estimulado pela indústria do consumo, que também tem que, de certa maneira, ser freado. E essa ideia desse estado interno, como Hamlet falava, né? Eu posso viver na minha casca de nós e ainda assim ser o rei de todo o universo. Eu não preciso consumir para ser. No caso do Hamlet, eu não preciso pegar o cetro? O cetro, eu não preciso pegar o cetro para ser uma pessoa feliz. Ele não foi rei, e o que ele dizia vivendo na minha casca de nós, que é a minha cabeça, eu posso ser uma pessoa feliz, independente de onde eu esteja. Porque eu não estou pautando a minha felicidade, eu não estou pautando quem eu sou em necessidades de consumo externo. Isso é muito bonito, né? Século XVI já se falava sobre isso. Eu não paro de pensar na Marine Serra, assim. A última coleção, ela se inspirou num livro de ficção científica, que parece que é o livro de ficção científica mais vendido no mundo. Eu não sabia disso, eu não conhecia. Se chama Dune, de um americano chamado Frank Herbert, e foi publicado nos Estados Unidos em 1965, e fala justamente da emergência de novas comunidades no mundo radicalmente diferente. Olha só. E aí você vê, né, quais são as marcas que realmente estão pensando, estão ligados, né, no que está acontecendo. Eu tô, assim, bem interessada para ver
para onde a moda vai, né? Será que as marcas tradicionais vão continuar com o escapismo e aplicando um ou outro discurso de marketing, de feminismo, ou o que for? Porque eu acho o seguinte, Bel, a função da moda é criar esse sonho, né? A indústria da moda não é que a função é essa, assim, a indústria se baseia nisso. Porque ninguém vai comprar uma bolsa de couro de 30 mil reais, como a Oprah foi comprar lá na Suíça, se você não tiver uma ilusão de que aquilo te coloca em um certo extrato social diferenciado. Porque é uma bolsa de couro para você carregar troço, né? Mas assim, não é uma bolsa de couro para você carregar troço quando a gente começa a estruturar uma sociedade de símbolos. O lugar que você frequenta, né, nessa estratificação social, depende daquilo que você compra. E a indústria da moda é sobre isso. É sobre criar distinção. É sobre falar que se você tiver uma Birkin, você é uma pessoa mais privilegiada e você chegou lá. Eu não sei, mas você acha que isso vai continuar? Sonho não acabou? Não acaba, Bel. É como você falou, depois da Segunda Guerra Mundial, o que você tem? New Look da Dior. Entendeu? Roupa de princesa. É roupa de princesa. Depois que a gente tem a década de 70, que é muito semelhante ao que a gente está passando, né? Obviamente, tinha a guerra do Vietnã, não era uma pandemia, não era uma guerra que assolava todo mundo, mas existia esse temor, né, da guerra, novamente, pós-Segunda Guerra, e aí você tem a guerra do Vietnã, e aí logo depois você tem Wall Street, década de 80. E as pessoas querendo comprar Armani. A coisa vai mudar. Mas essa coisa de oferecer o escapismo, eu acho que é do íntimo da moda, sabe? Eu acho que assim, o que a Itália estava falando agora é que ela imagina que os níveis de turismo, de arrecadação, de faturamento do setor de turismo depois dessa guerra vai voltar aos níveis do pós-guerra, pós-Segunda Guerra. Vai voltar aos níveis de 1950. Eu acho que o setor de moda no geral, eu acho que o setor de consumo no geral vai retroceder, né? Porque a gente já está vendo o estrago, né? Os estoques cheios, o mundo se tornou autônomo, né? Via Uber. A solução é você ter um Uber, a solução é você entregar comida no Rappi, a solução... Agora a gente vai ver o problema. Então, né? Mas eu acho que vai ser vai ser um outro tipo de escapismo. Não, sim, eu acho que não vai ser o mesmo escapismo. Mas eu acho que rapidamente... Mas assim como o New Look foi uma resposta nova a um mundo anterior, né? E talvez a própria Marine Serre possa oferecer um tipo de escapismo também, porque... Se ela durar, né? Se ela durar. Você acha? Você acha que ela não vai durar? Eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza, porque quem são os mais afetados agora na indústria da moda? São os jovens, são as marcas pequenas, né? Por isso que muitas associações e grandes empresas, tanto dos Estados Unidos como da Europa, estão fazendo, empresas de moda, já estão fazendo fundo de resgate e de suporte às pequenas marcas. Porque, sem dúvida, são as mais afetadas. Por exemplo, esse cancelamento da São Paulo Fashion Week de agora, a quantidade de estilista desesperado que estava chorando no telefone porque já estava vendo o problema à frente. Né? Não ter uma São Paulo Fashion Week é você paralisar toda a promoção como pequena empresa que você precisa ter para escalar e sair do seu nicho. Porque os pequenos criadores, quando você vai falar de rede social, eles se comunicam no nicho. A São Paulo Fashion Week dá a possibilidade deles se comunicarem, aparecerem em jornais e revistas onde geralmente, e televisão e tal, onde eles geralmente não aparecem.
Então, não ter a São Paulo Fashion Week é voltar para o nicho. Só que o nicho de jovens criadores é um nicho que não compra, né? Porque também são jovens. Então, assim, O que você, como mentora de tantas jovens marcas, o que você diz nessa hora? Sinceramente, o que eu digo para eles é algo que é muito duro, porque é algo que eu falo desde o início, mas eu também digo que eles só vão entender, às vezes, o que eu estou falando quando acontecer. Uhum. Então, agora eu repito o que eu falava antes. E é quase eu não disse. Uhum. Obviamente, eu não vou falar isso, entendeu? Porque não é a hora de falar isso. Mas o que eu sempre digo para as marcas é, por mais criativo que você seja, nunca esqueça que você tem um negócio. É um negócio. É um negócio que ele precisa se sustentar e você tem que pensar em saber equilibrar aquilo que você acredita como criação, aquilo que é novo, diferente, aquilo que você realmente acredita como uma prospecção do que seria um vestuário, mas você precisa equilibrar com receita. E, às vezes, fazer com que você faça coisas que não é que comprometam a sua criatividade, mas criar laços, parcerias e, às vezes, fazer produtos mais simples, porque você precisa ter caixa, porque é um negócio. E você não pode ficar tão... como um criador de vanguarda, principalmente, que acredita muito em uma nova maneira de fazer as coisas, precisa equilibrar o impulso prospectivo com a ideia de que é um trabalho. É um trabalho e ele precisa se sustentar, criar alicerces para se sustentar pelas próprias pernas, tem que sair do... Sabe aquela frase, quem vê lacre não vê corre? Tem que sair do lacre, tem que sair da coisa, a minha empresa está indo bem porque todo mundo me adora nas redes sociais. Foda-se. Tá com caixa? Isso não sustenta ninguém. Isso não sustenta ninguém, né? Mas, obviamente, assim, não é só entender isso. Mas... Porque tem estilistas que eu vejo que já tinham entendido isso e que estavam ali no início de vida já fortalecendo as suas bases e que, na hora que isso acontece, ainda não se fortaleceu suficientemente. Então, sinceramente, Bel, eu acho que é uma hora de ter o espírito anarquista de não existem verdades absolutas ou conselhos, existe pensar sobre o problema caso a caso e entender o que pode ser feito. Eu acho que, de certa maneira, a gente, sem dúvida, vai aprender muito sobre o que está acontecendo. Porque não basta você ser rico, não é sobre o dinheiro que você produz, não é sobre como você pensa nas suas próprias barreiras e fronteiras, mas entendendo que a gente faz parte de algo maior. Então, eu acho que o mais importante vai ser para essas empresas entenderem a função social que elas têm, repensar muito sobre esse hiperliberalismo que elas pregavam, no sentido de somos o Estado, como você falou mesmo, o Bernard Arnault, falando, não, pode deixar que a gente vai doar e vai reconstruir a Notre Dame. Não é sobre você reconstruir a Notre Dame. Talvez eles entendam de verdade o que é responsabilidade social, né? Eu não sei, Bel, eu acho que muita coisa vai quebrar. Eu não acredito no ser humano, nessa humanização, principalmente desses grandes empresários, porque eu acho que no final você acaba aprendendo a ver o mundo numa perspectiva de lucro. É isso, entendeu? Não é que as pessoas são boas ou ruins, elas aprendem a ver certas verdades que fazem sentido para elas. Mas, sinceramente, assim como a Primeira Guerra trouxe os Anos Loucos, que era um tempo de muita festa, das pessoas irem para a rua, né? A época do jazz, dos cabarés, né? Da França no seu auge, né? Das pessoas dançando, Charleston e tal. E aí, na Segunda Guerra, o pós-Segunda Guerra é a abundância de tecido. A França, os tecidos não estão mais racionados, vamos gastar, vamos botar uma saia godê gigantesca.
E aí a gente tem os anos dourados, né? Os anos dourados da década de 60 não foram nada mais do que uma época de hiperconsumo. Então compra-se tudo, carro, família, você tem um puta liquidificador, você tem uma casa montada, você tem um carro em massa. Isso que são os anos dourados, né? E aí depois você tem o quê? Crash da década de 70. Hiperprodução, uma indústria hiperprodutiva com crise de demanda, né? Crise do petróleo, guerra do Vietnã. E aí depois você tem a década de 80, né? O mercado se revigorou, não é mais comprar objetos, é comprar ações, bolsa de valores. Então vão comprar coisas invisíveis, né? Vão comprar empresas, papéis. E agora a gente está vivendo mais uma crise que vai redimensionar, e eu imagino que vai redimensionar muito para essa área da comunicação. O Premier Vision, o nome da pesquisa que a gente apresentou era Within, né? Que era de dentro, né? De dentro. E a gente falava que foi no iniciozinho do coronavírus, né? Só tinha na China ainda, a gente não sabia o que ia... como que ia se expandir, a gente sair desse estado de hiperexposição, porque o mundo estava muito reativo, e aí a gente falava da reação ao mundo, primeiro, da pobreza, ou seja, a gente nunca viveu um distanciamento social tão grande no sentido de pobres e ricos, né? Apesar de todos os discursos de bem, a distribuição social está cada vez pior. Então, o primeiro grupo que a gente trabalhou falava da necessidade da gente se proteger da degradação, ou seja, eu queria mostrar que eu estou no grupo dos ricos e das pessoas que estão ali bem, e eu não estou no grupo das pessoas que estão se degradando. Uhum. Então, a gente via nas passarelas essa volta à bourgeoisie francesa, né, aos cabelões e as botas equestres e o look que fala sobre muito ouro, muita riqueza e um status de luxo, né, mais tradicional. Num segundo momento, a gente falava sobre a necessidade de a gente se proteger do mundo exterior. E aí a gente falava muito dos jovens tendo que se proteger tanto das redes sociais, da violência das redes sociais, tanto do face recognition, né, da reconhecimento facial e essa tecnologia de controle. Então, esse foi o segundo que a gente falava, se proteger do exterior, tanto digital quanto natural. E o terceiro era a proteção da miséria humana. É no momento onde todo mundo acha, onde os hipertotalitarismos e o hipercontrole social e a força militar vai fazer com que a nossa vida se torne mais digna, e a gente acredita que tem uma grande parte das pessoas que vai para a ideia do surrealismo, de uma vida, de uma maneira de se vestir que afronta a esse conservadorismo certinho. Né? O Se Proteger da Miséria tem um estado de palco. E aí, logo depois que a gente escreveu, veio o desfile da Louis Vuitton, que eu achei fantástico, que colaborou totalmente com o que a gente escreveu, que é uma situação de palco, né? É só isso. Somos diferentes personagens como teatro. Então, vamos acreditar que ela é como teatro e vamos nos vestir da maneira mais livre e mais interessante que a gente puder, né? Mas fala mais, Isabel. Tá deprê? Ai, um pouquinho. Eu confesso que sim. Tinha uma frase bonita da Marine Serre, que ela fala: o mundo está tempestuoso e caótico hoje, mas nós temos que ver um futuro nisso, né? Não tem jeito. A gente tem que ver um futuro nisso. Gente, tem futuro até na Jubiland, tem futuro. É sobre se achar nesse mundo, né? Não, e saber que essa estabilidade que é sempre vendida pelo mercado, sabe? De tá tudo bem, ela é muito
ele é muito inocente, sabe? É um mundo muito grande, muito complexo para achar que se as coisas estão tão bem no nosso quintal, elas vão permanecer assim durante muito tempo e algo não vai invadir para acabar com a nossa paz, sabe? É uma loucura. É uma ilusão total. Então é isto? Acabamos aí? Acabamos aí. Mensagem super positiva. Eu só vou fazer aqui uma retratação realmente assim. É porque o telégrafo foi muito usado na Primeira Guerra, mas ele não foi inventado na Primeira Guerra. Eu só fui dar uma olhada aqui. Ele é do final do século XIX. Então é isto. Enviem suas sugestões de pauta para essa temporada que a gente está agora começando a pensar. Mas sai da deprê, Isabel. Vai, vamos escutar. Eu nem tava tão deprê assim antes. Eu comecei a te escutar que agora eu comecei a ficar deprê. Caraca, tá falando sério? Sério. Não era pra ficar tão, né? Mas por quê? Eu tô falando que é isso aí. Eu falei, pronto, vou deprimir todo mundo. Não. Pior que nem é uma mensagem tão deprê, assim, se você parar pra pensar, né? Não, que depois a gente tá vem falando coisa nova. Não, Bel, mas eu acho que a mensagem é o final do mundo como o conhecemos. Apertem os cintos. Apertem os cintos, mas vem os coisa presidentes boa. sumiram. Exatamente, os presidentes sumiram. A gente achar que o mundo é um lugar tranquilo. Não entendeu nada, né? Entendeu nada. Mas é saber sobreviver no caos, não é ao caos. Mas é porque eu acho que o mundo está em crise há tanto tempo, no Brasil, sobretudo, né? A gente já está numa ladeira abaixo. Sim. Que é assim. É por isso que a gente não pode falar que o buraco é sempre mais embaixo, né? Sempre. Não, Isabel, sempre, assim, eu acho que esses empresários que pensam nos altos lucros e na falência das políticas públicas e essa história do cada um por si, o próprio Estados Unidos também é uma loucura. E eu vou, de repente, então, acabar com um trechinho de um texto do Ângelo Flacavento, né? Porque ele fala exatamente isso. O que vai ser da moda quando a pandemia acabar? É muito fácil dizer que nada será mais igual. Nossa vida como um todo vai ser diferente, da maneira na qual nos conectamos com outros indivíduos e outras espécies, até o jeito com que viajamos. Estamos numa junção. Podemos acabar num mundo completamente higienizado, de seclusão regulada e conexões digitais sem troca de fluidos, ou então descobriremos o que vale de verdade. Eliminaremos o excesso de consumo, a superficialidade que vem entupindo nossas mentes e destruindo o meio ambiente. Eu me pergunto se a crise que a moda está sofrendo é um daqueles casos no qual só o mais forte sobrevive. Mas os Golias movidos a dinheiro são realmente os mais fortes? Ou os ágeis Davis vão ter sua vingança? Eu acho que é isso. O mundo acionou seu sistema imunológico. Né? Então, quem acha que viver essa vida sem cuidados, pensando no coletivo, sem entender que somos pessoas debaixo do mesmo céu e que não adianta só o seu cercadinho tá bonitinho, que uma hora a onda vem, o mundo aciona o seu sistema imunológico. Então a gente vai ter que parar na marra. Então pronto, não parou antes, não se cuidou antes, né? Vai ter que agora parar na marra. Então, olha, vamos dar um adeus ao antigo mundo. Como é que a gente... antiga era. Tchau. Foi bom enquanto durou. Era. Será? Não sei. Não tô muito triste que ela vai embora, não. Então, eu tava achando uma chatice isso. Eu acho que no final tava bem ruim. Mas ao mesmo tempo é muita loucura, né? Porque a gente não sabe o que vai por vir, o que vem por aí, né? Essa insegurança é a pior coisa pro ser humano. E eu acho que pra gente que já tá numa... Assim, pra quem é jovem agora, né? Isso vai ser natural. Mas pra quem viveu um outro mundo é estranho. É estranho, mas eu também fico... Que nem várias pessoas começaram a falar na internet aí, falando que tá muito triste com a situação agora, mas também tem uma ansiedade e uma sensação positiva daquilo que vai vir e que pode ser construído a partir daí. Então, assim, o mundo acionou o sistema,
vamos matar o vírus, que é essa época que a gente estava vivendo, que estava destruindo o planeta, que estava destruindo as relações, que criava uma hiperexposição das pessoas completamente desenfreada, que fazia as pessoas se pautarem não porque elas são, mas aquilo, a quantidade de like que elas recebiam, aquele inferno, um monte de gente falando um monte de baboseira, fake news, né? A gente tem que entender quem são essas pessoas que a gente está seguindo, quem são essas pessoas que... O Antônio Prata, na Folha, escreveu uma matéria muito boa, ontem ou anteontem, um artigo, né? Onde ele fala o que aconteceu com a gente, da gente começar a realmente seguir pessoas que são vazias, que não falam nada. Por que a gente está elegendo salvadores que falam sobre violência, que falam sobre fechamento, que falam sobre guerra? Sabe? O que está passando na nossa cabeça? O que é isso, né? Por que a gente realmente está acreditando que somos pessoas melhores porque a gente está toda vestida de Gucci? Que porra é essa? Que é isso? É vazio demais. Então, para mim, eu não tô nem um pouco nostálgica, quero que essa porra acabe. Tava de saco cheio dessa vida de influencers, de seguidores, detesto. Quando tinha aquele apocalipse lá do WhatsApp e do Instagram, eu adorava, ficava, nossa, tomara que não volte, espero que acabe mesmo, inferno. Mas eu tô muito feliz de dar um farewell so long para uma era que eu não vou sentir falta talvez, porque talvez piore pra frente. Pode piorar, mas... pode sempre piorar, assim, Olivia. Pode sempre piorar. Mas assim, eu não penso de uma forma nostálgica sobre o que a gente passou. Pra mim, tava um saco. Então tá. Então é isso, querido. Como vocês estão se sentindo? Animados com o que está por vir? Um pouco apreensiva? Eu tô um pouco apreensiva, porque... Realmente, como o Jean-Marcel Carvalho França, que é um historiador que a gente entrevistou para a temporada sobre história do Brasil, ele chega num momento e fala assim, o ser humano ele não é tão profundo assim. Não é. Então, realmente, a gente já errou tantas vezes, assim, você acha que a gente vai acertar dessa vez? Não, acho que talvez a gente continue errando, sendo piores, assim, sei lá. Então sei lá, o mundo é complexo, né? A gente dá 2 passos pra frente, 2 pra trás ao mesmo tempo, né? E a vida é isso, né? A vida é isso. Então, eu acho que não é nem pra achar que o mundo vai acabar, mas apenas a gente vai acabar mesmo. E também tem isso, a gente acabar também, ó. Todo mundo vai pro céu. Exatamente. Não tem um céu aí? Não tem um paraíso? Então bora lá. A minha mãe, eu desesperada, né? Porque ela tá no grupo alvo, né? Do corona, que ela tem 75 anos. Ela assim, Isabel, se eu morrer, eu morri, entendeu? É isso aí. Tem um paraíso lindo esperando todo mundo. Exatamente. Vai ser Mara. Te vejo lá, Bel. Te vejo lá, no inferno. Eu não quero ir pro céu. Eu também não, eu quero bem. O inferno parece mais divertido. Entendeu? Uma sauninha, a gente pegar uma sauninha. Drogas, bebida, álcool, já morreu mesmo, pode fumar. É isso aí. Então tá, ouvintes, nos vemos no inferno. Um beijo e até semana que vem. Beijo, Olha. Um beijo, Bel. Tchau. Tchau.